Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos começar o dia tendo uma palavra da parte de Deus e nós vamos falar e vamos aprender a respeito da visão. Como é que a gente vê? Como é que nós estamos vendo as coisas? De que forma nós estamos observando as coisas? Como é que o mundo está se apresentando para nós? As coisas em si, não o mundo com a sua corrupção, mas as coisas que estão diante de nós. Como é que a gente vê? Um outro aspecto deste comentário é como é que nós agimos quando nós oramos e não temos a resposta de imediato. Qual é a nossa reação? Como é que nós devemos fazer? Sempre temos a oportunidade de aprender uns com os outros através da palavra de Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 27. Uma leitura extraordinariamente importante porque conta episódio da vida de Jesus. Como foi que Jesus andou entre os homens, como foi que ele agiu e se ele desistiria de alguma forma por não ter a resposta imediata. Vamos ler, vamos à leitura e vamos aprender juntos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantou ele os olhos e disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entre na aldeia e nem diga a ninguém na aldeia. E Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus tinha um trabalho maravilhoso, lindo e especial, mesmo na condição de homem sujeito à morte, como de fato há pouco tempo dali ele morreria. Jesus fazia um trabalho de assistência aos necessitados, Jesus fazia um trabalho de encorajamento ao desencorajado, Jesus agiu e exerceu a misericórdia, já que ele é o Filho de Deus e, apesar de estar humanizado e ainda passar pelo Calvário, como de fato aconteceu, ele tinha o poder de Deus na sua vida, na sua mente, nas suas palavras. O coração do Senhor Jesus era cheio de compaixão. Ele já tinha demonstrado isso várias vezes. No episódio da multiplicação dos pães, ele teve compaixão da multidão porque estava sem alimento. Observando a cidade de Jerusalém e o seu povo, a sua população, indo e vindo na sua necessidade diária, ele se compadeceu porque eles pareciam ovelhas sem pastor. Em relação à viúva que chorava o seu único filho que estava sendo levado ao sepultamento, ele comoveu-se de íntima compaixão por aquela viúva e ressuscitou seu filho. Jesus
tinha uma atitude de compaixão permanente. E na sua missão, na sua viagem de dia em dia, de aldeia em aldeia, indo e vindo, ele entrou na aldeia de Pedro, Betsaida. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e pediram para que ele o tocasse. Ao toque de Jesus, muitas pessoas tinham sido ressuscitadas, libertas, curadas. As pessoas tocando em Jesus, isso tinha acontecido. A mulher do fluxo de sangue foi uma das felizardas, das bem-aventuradas, que propôs: se eu tocar nele, eu saro. Então, ao toque de Jesus, havia soluções. E rogaram a Jesus que ele tocasse naquele cego. Ele não fez ali alguma coisa chamativa, não criou ali uma expectativa, espetáculos, essas coisas, tudo vem do mesmo radical. Ele não criou um clima de expectativas para comoção na localidade, para que as pessoas corressem ali com mais pedidos, com mais coisas, e exaltasse o nome dele, prejudicasse até, porque quando espalhavam os feitos de Jesus, a notícia chegava ao sacerdote, chegava ao santuário lá no templo, chegava lá na sinagoga, chegava lá no sinédrio, chegava. E ele toma o cego pela mão. Podemos dizer, pelo texto aqui, que Jesus foi guia de cego. Jesus tomou o cego pela mão, versículo 23, o guiou para fora da aldeia, e lá ele fez parecido com aquele episódio do cego que ele mandou se lavar no tanque de Siloé. Ele, aqui não diz que ele cuspiu na terra e fez o lodo, mas é provável. Ele levou o cego para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos e impôs-lhe as mãos e perguntou se ele já estava vendo. E o cego já estava vendo, mas estava vendo sem perfeição. Ele via, mas não discernia. Como é que nós estamos vendo as coisas? Como é que o mundo está se projetando para nós? Como é que nós estamos vendo as coisas da vida? Como é que nós estamos vendo esta provação da pandemia? Eu, na minha igreja, cumprindo horário por causa de um ímpio que está investido por causa dos votos. Como é que nós estamos fazendo a leitura dessas coisas? Aí Jesus disse: o que é que você está vendo? Eu vejo os homens, eu estou vendo pessoas. Só que parece árvores, não tinha definição, não tinha nitidez. A resolução da visão daquele cego em processo de restauração ainda estava comprometida. A palavra nos diz que o Senhor Jesus tornou a pôr as mãos sobre ele, sobre os seus olhos. Não fala mais sobre saliva e diz que tornou a pôr as mãos sobre os seus olhos. E o fez olhar para cima. Às vezes o que está faltando em nós, meus amados irmãos, é esse gesto de olhar para cima. Homens que não olham mais para cima. Pastores que não olham mais para cima, só olha para cá. Só olha as coisas que estejam à sua volta, ao seu redor. Muitos crentes perderam a visão do céu. Não estão mais olhando para cima. Na necessidade, olha para o vizinho.
No aborrecimento, olha para quem o aborreceu. Na sua dificuldade, culpa alguém, procura um culpado. Não estamos olhando para cima. Jesus impôs-lhe as mãos segunda vez, o fez olhar para cima e ele ficou restaurado. É o que está faltando em nós, meus irmãos, muitas vezes é olhar para cima. Olhar para cima, olhar para o Senhor, pedir socorro, clamar por misericórdia, se colocar diante de Deus humildemente. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da tua ajuda, da tua orientação, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua unção, eu preciso, Senhor, da tua orientação para ir, para vir, para decidir. Eu preciso de ti, Senhor Jesus. Estamos perdendo a capacidade de olhar para cima. E isto é importante. Enquanto o homem olhava para os lados, só via pessoas em movimento, mas identificava, pensava que eram árvores. Irmãos queridos, quando nós olhamos para cima, nós vemos melhor as coisas. Quando se olha para cima, nós passamos a ver com a visão de Deus, com a visão do céu. Nós passamos a ter outra visão das coisas, outra noção do que está acontecendo, às vezes, ao nosso lado. Aí ele via claramente, o versículo 25 diz que ele ficou restaurado e via a todos claramente. Aí vem a ordem difícil de obedecer. Um cego que não via, que passa por um processo de cura neste momento com Jesus, Jesus diz, vai para casa. Não entre mais na aldeia de Betsaida. Vá para a tua casa, não diga a ninguém na aldeia. E Jesus, dali mesmo, foi embora. Jesus saiu com seus discípulos e foi para Cesareia, para as aldeias de Cesareia de Filipe. Era um lugar maravilhoso, tinha muita gente e certamente aconteceu muitos milagres. Se olhar para cima, acontecem milagres. Olhemos para cima, meus irmãos, tudo muda. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida, pela salvação, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Abençoa a Tua igreja, guarda, meu Senhor, a Tua igreja, guarda a nossa congregação, guarda os nossos irmãos no nosso grupo, guarda, Senhor, a Tua igreja, os meus irmãos, os meus ouvintes, meu Senhor, a minha audiência na programação radiofônica. Ó Deus, os meus ajudadores, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os nossos serviços, meu Senhor, abençoa, Pai, a nossa participação neste Reino Santo. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e bom dia. Um bom dia na presença do Senhor. Não esqueça, olhar para cima. Amém.